Te disseram que, para parecer mais jovem, você tinha que alisar o cabelo, esconder os cachos e deixar de ser você mesma? Mentiram para você. Existem cortes que podem te fazer parecer até 10 anos mais jovem, sem tintura, sem maquiagem e sem abrir mão do seu cabelo natural. Neste vídeo você vai descobrir os 6 estilos que estão mudando a forma como as mulheres cacheadas se veem e se sentem. Não exigem esforço, não brigam com sua textura e o melhor, você nunca mais vai precisar alisá-lo. Fique até o final, porque o último corte não só pode mudar a forma como você se vê, mas como você se sente consigo mesma. Corte número 6. Bob cacheado. Querida, vamos começar com um corte que à primeira vista parece discreto, mas que tem o poder de mudar totalmente sua expressão. O bob cacheado. Não é um grito de transformação, é um sussurro de estilo. Ele cai exatamente naquele ponto entre o queixo e os ombros, onde o rosto se alonga visualmente, o pescoço fica livre e o olhar se levanta quase sem que você perceba. É um corte que acompanha, que abraça a textura, em vez de dominá-la. As camadas suaves permitem que os cachos se movam livremente, sem ficarem empilhados, sem caírem pesados. O resultado é uma cabeleira que parece viva, fresca, mas com forma. Aquela forma que não grita, fiz algo novo, mas diz, estou diferente, e gosto disso. O melhor desse corte é que o bob cacheado é fácil de cuidar e manter. Basta aplicar óleo e usar o penteado com difusor. Os cachos caem onde devem, sem esforço. Basta aplicar um produto leve de definição, deixar secar ao ar e pronto. Ele tem a virtude de ficar bem, até nos dias em que você não faz nada de especial. Um exemplo maravilhoso é a Halle Berry, que fez do bob a sua assinatura. Ela não precisa modificar sua textura para parecer sofisticada. Pelo contrário, seu cacho sem definição faz parte do charme. E ela o usa com aquela elegância sem rigidez que tantas mulheres estão começando a reivindicar. Aquela que vem de se conhecer, não de cumprir expectativas. Agora, há algo que convém evitar. Cortes sem forma definida, que tendem a acumular volume de forma desigual. Também é importante não afinar demais as seções inferiores, porque isso apaga a energia do cacho e deixa o cabelo sem caráter. E sim, durante anos nos disseram que esse tipo de corte era só para cabelos lisos, que os cachos não funcionavam, que era preciso alisá-los primeiro, mas hoje entendemos que o que não funcionava era o olhar limitado sobre nosso cabelo. O bob cacheado bem feito nos devolve algo mais do que forma, nos devolve protagonismo. Nos lembra que não precisamos nos encaixar, só escolher o que realmente nos favorece. E se isso pode ser alcançado com o comprimento, imagine o que pode acontecer quando a mudança atinge a testa. E se você está gostando dessas dicas, inscreva-se no canal. Aqui falamos de moda, sim, mas principalmente de autoestima, estilo e poder feminino. Corte número 5. Franja suave em cachos naturais. A franja, querida. Esse pequeno gesto que transforma o rosto sem pedir permissão. Quando feita da forma certa, não esconde, realça, não disfarça, emoldura. E sim, ela pode conviver com seus cachos. Não só pode, ela pode fazer isso melhor do que ninguém. Estamos falando de uma franja leve, bagunçada com intenção, que pode ser aberta, ou mais fechada. Nada dessas linhas rígidas de franja reto e lisa com uma cabeleira cacheada. Aqui, buscamos fios suaves, que caem de forma natural, acariciando a testa sem cobri-la por completo, que abrem a expressão, devolvendo frescor ao olhar. Como se uma parte de você tivesse acordado, depois de muito tempo adormecida. Olhe para a Beyoncé. Sua forma de usar franjas soltas e desarrumadas é um equilíbrio entre o sensual e o sereno, mas que todas podemos adotar. E além disso, esse corte é mais fácil de manter do que parece. Basta hidratá-la, definir com os dedos mecha por mecha para dar forma ao cacho. Na verdade, fica melhor quando não está perfeito,
quando segue a linha da sua textura, sem forçá-la. É aquele tipo de detalhe que parece casual, mas está cheio de intenção. E sim, convém evitar alguns erros comuns. Uma franja muito curta que não leva em conta o encolhimento natural do cacho pode acabar arruinando o corte. E se você alguma vez duvidou que poderia usar franja com cachos, essa é a oportunidade de quebrar esse mito. Porque não existe idade para brincar com o formato do seu rosto. Não existe idade para mudar o suficiente para se sentir diferente, sem deixar de ser você. E não é um corte só para esconder linhas de expressão. É um corte para devolver a intenção ao seu olhar. Para dizer, sem palavras, que ainda há muito por ver e muito para mostrar. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual, Elegância como Nunca Antes. Um guia, completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Corte número 4. Pixie moderno. Existem cortes que não precisam ser longos para serem poderosos. O pixie moderno é um deles. Ele não busca esconder o rosto, ele o revela. Não suaviza sua força, ele a mostra. É curto, sim, mas cheio de intenção. E nos cachos tem algo que poucas se atrevem a explorar. A verdadeira liberdade. Esse corte libera a nuca, deixa o rosto livre e concentra o volume na parte superior. Quando você usa camadas estratégicas, permite que cada cacho tenha seu próprio movimento, sem sobrecarregar. Ele fica leve, elegante, com aquele ar de mulher que não precisa de aprovação para parecer bem. O melhor do pixie é que ele não tenta parecer jovem. Ele simplesmente é, em atitude. Na decisão, na presença. É um corte que diz: me conheço o suficiente para escolher menos, e que esse menos diga tudo. Em uma mulher com um corte assim, nada está fora de lugar. Mas também não parece rígido. Essa é a chave. O corte acompanha quem você é hoje, sem querer devolver o tempo, mas usar isso a seu favor. E o melhor é que estilizar não exige esforço nem tempo excessivo. Um pouco de creme para cachos ou mousse leve é suficiente para definir as mechas-chave. Você pode deixar secar ao natural ou usar um difusor se quiser mais volume na raiz. Mesmo nos dias em que não faz nada, o corte ainda fala por você. Porque foi feito para manter a forma sem depender do penteado. E isso, querida, é liberdade prática. Agora, nem tudo funciona. Evite os pixies muito curtos, que podem criar um efeito plano, sem forma, e te fazer parecer com um look envelhecido. O volume é importante. Se o seu cabelo tem textura natural, ele precisa de espaço para se expressar, não para ser contido. Porque um pixie bem feito não endurece. Ele realça, não apaga, ele revela. É a prova de que não há uma única forma de ser elegante. E você pode usar um corte ousado sem deixar de ser sutil, madura e absolutamente você. E se isso pode ser alcançado com menos, espere até ver o que acontece quando a chave está em como cada camada cai. Corte número 3. Camadas longas. Às vezes, querida, não é necessário cortar muito. Basta saber onde cortar. As camadas longas não são uma mudança radical, mas sim uma mudança profunda. Elas devolvem o movimento a uma cabeleira que talvez já estivesse se sentindo pesada. Abrem o rosto, suavizam a expressão e, principalmente, fazem com que o cabelo volte a ter seu próprio ritmo. Esse corte mantém o comprimento, sim, mas o transforma completamente. As camadas bem feitas permitem que os cachos se definam sem ficar espessos, que a raiz respire e que as pontas pareçam mais leves. É ideal se você deixou seu cabelo crescer e sente que falta algo, mesmo que não saiba exatamente o que. Uma mulher que usou isso com naturalidade e presença foi Andie MacDowell. Com seus cachos marcados, sua forma de usar camadas longas mostra como um corte pode dar corpo sem perder a elegância. Sua cabeleira sempre tem aquele ar de mulher que se cuida sem exageros, que domina sua imagem sem perder a espontaneidade.
funciona especialmente bem em cabelos médios e longos, porque distribui o volume com inteligência. Não busca reduzir, mas organizar. O resultado é uma silhueta que flui, com corpo e forma, sem rigidez, como se o cabelo voltasse a se mover com você, em vez de ficar para trás. Agora, evite camadas mal posicionadas ou muito curtas na parte superior, que podem gerar um efeito de volume desordenado ou desajustado. E digo mais, camadas longas bem feitas não só são compatíveis com sua textura, elas a celebram. Elas devolvem controle sem rigidez, movimentos sem caos, e aquele ar leve que não busca disfarçar, mas liberar, como quando você solta algo que já não a define e, finalmente, pode caminhar com mais postura. E se o longo pode ser tão livre assim, imagine o que acontece quando o corte ousa seguir a forma da sua essência. Corte número 2. Corte arredondado. Existem cortes que não buscam reinventar você, mas te dar forma a partir do que você já é. O corte arredondado é isso. Uma estrutura pensada para acompanhar sua textura, equilibrar o volume e abraçar seu rosto sem forçá-lo. Ele não modifica sua essência, a organiza com elegância. Algo importante nesse corte é que ele pode ser feito em vários comprimentos, enquanto manter sua forma arredondada. A chave está no contorno. A forma oval se adapta aos cachos suavemente, permitindo que cada curva caia no lugar certo, sem perder o movimento. O volume é distribuído com harmonia, nem muito no topo, nem pesado nas pontas. Ele fica natural, mas, cuidado, estruturado, sem rigidez. Um exemplo perfeito é Angela Bassett. Quando ela usou seus cabelos naturais em formas arredondadas, fez isso com personalidade, mas também com equilíbrio. Seu rosto é emoldurado suavemente, sem perder a força. O resultado é claro. Ela não tenta parecer outra. Ela se mostra como é, mas com intenção. Funciona especialmente bem em cachos definidos ou densos, porque evita que o cabelo se acumule em áreas desconfortáveis. Não exige penteados complicados, nem retoques constantes. A forma faz o trabalho por você. Além disso, se você gosta de volume, basta penteá-lo com um pente volumizador para cima e depois separar os cachos um por um. Agora, é importante evitar erros comuns. Um corte arredondado sem camadas internas pode facilmente se transformar em um bloco de volume sem definição. Tente sempre manter o padrão do seu cacho de forma estruturada, pois esse corte tem uma forma específica. Se você busca um corte que emoldure seu rosto sem perder força, o corte arredondado é para você. Ele equilibra o volume, realça a textura e dá uma forma que se sente polida, mas sem esforço. É aquele tipo de estilo que não grita, mudei o visual, mas deixa claro que você sabe quem é. Esse corte é uma forma de dizer, sim, eu tenho volume, sim, eu tenho textura e sei como usá-los com estilo. Uma escolha segura, linda e serena. Porque o equilíbrio não está em esconder, mas em saber como destacar o melhor de você. E se a harmonia pode ser tão autêntica assim, espere até ver o que acontece quando o corte encontra a rebeldia perfeita. Corte número 1. Wolf Cut suave. E chegamos ao corte mais inesperado, o mais contemporâneo, mas também o mais livre, o Wolf Cut suave. Seu nome pode soar extremo, mas nos cachos, bem adaptado, é pura sofisticação em movimento. Esse corte combina camadas irregulares, desajustes leves e um volume que se concentra onde mais favorece, na parte superior. Ele é perfeito se você busca renovação sem abrir mão da sua essência, porque ele não transforma o que você é, ele simplesmente atualiza. O Wolf Cut suave é um corte que deixa sua textura ser a protagonista. As camadas caem como se não tivessem peso, criando uma silhueta dinâmica. Não exige penteado, não busca a perfeição, só precisa cair bem. Para dizer tudo, esse corte funciona tanto no formato longo quanto curto,
E embora pareça complexo, não é. É um corte que funciona com uma rotina mínima. Você pode deixá-lo secar ao ar com um creme leve ou usar um difusor se quiser mais volume. Até nos dias em que você não faz nada, ele mantém aquele ar descomplicado que o caracteriza. É um estilo que acompanha o seu ritmo, não que o imponha. Na juventude, Sarah Jessica Parker usou um wolf cut. Sua cabeleira cheia de camadas e textura tem aquela mistura entre rebeldia elegante e estrutura que define esse estilo. Ela não tenta parecer de outra idade, nem de outra época. Ela simplesmente se permite brilhar do jeito que é. Esse corte também fica espetacular em cabelos com reflexos. Nas madeixas grisalhas, dá profundidade, realça o cobre e, em tons escuros, adiciona movimento sem sobrecarregar. Seja qual for a sua cor, o Wolf Cut eleva e transforma seu cabelo em uma expressão de estilo. Você não precisa tingir para se rejuvenescer. Basta escolher o corte que potencialize o que você já tem. É importante não afiar demais as pontas, pois isso pode gerar frizz e tirar o corpo do conjunto. O segredo está no degradê suave, que quase não se nota, mas se sente. O Wolf Cut suave é para você se quer uma mudança com personalidade, sem perder sua essência. Dá volume onde favorece, alivia onde é necessário e se adapta ao seu ritmo sem exigir perfeição. É movimento, atitude e liberdade. Tudo em um só corte. Esse não é um corte para mudar quem você é. É um corte para lembrar que você pode explorar novas versões de si mesma, sem perder sua essência. Porque soltar o antigo também é uma forma de reafirmar-se. E se você chegou até aqui, já sabe, o que realmente nos transforma não é o corte. É a permissão que nos damos para nos ver de forma diferente. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Amo meus cachos. E se você quer saber onde comprar todas as roupas que viu hoje, receber consultoria sobre o que vestir, ter respostas prioritárias, emojis exclusivos e ver meus vídeos antes de todo mundo. Então entre para a nossa membresia e faça parte dessa comunidade de rainhas que brilham com luz própria. Link no primeiro comentário, porque você merece se sentir como uma rainha.